Boa noite. Alguém está com sono? Não, né? Se estava, já perdeu o sono. Muito bom estarmos aqui nesta casa de amor. Sempre muito bom se falar do Evangelho de Jesus, né? Toda vez que a gente fala do Evangelho de Jesus, a gente aprende um pouco mais, né? E isso é maravilhoso. O tema que nós escolhemos, o livre-arbítrio, é um tema muito, assim, em 50 minutos não se consegue falar tanta coisa. O que nós vamos fazer aqui essa noite é trazer algumas ideias que a gente estudou e depois vocês vão estudar em casa, né? Porque o estudo é feito constantemente. Nós nos baseamos no Livro dos Espíritos, da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Lá na penúltima lei, nós vamos encontrar a lei da liberdade. Nesta lei da liberdade tem um item que fala sobre o livre-arbítrio. A pergunta começa na pergunta 843 e vai até a 850. Se alguém quiser estudar, é só anotar e ir lá estudar depois, né? O Livro dos Espíritos é um livro que a gente tem o resto da vida para estudar, né? E quando eu falo o resto da vida, não é até que a morte chegue, não. É o resto da vida nossa como espíritos milenares que somos. Porque quanto mais a gente estuda o Livro dos Espíritos, mais a gente vê que a gente nada sabe. Às vezes, eu estudo o Livro dos Espíritos há mais ou menos 30 anos. E, às vezes, nós temos grupos de estudo lá, né? E, às vezes, a gente se depara com uma coisa que você não sabia. E você fala, meu Deus, como é que eu não vi isso? Há tanto tempo que eu estudo o Livro dos Espíritos. Não é tanto tempo, 30 anos é pouco tempo, né? Mas, assim, eu não tinha visto essa pergunta desta maneira que alguém coloca, né? Então, por isso é importante os estudos em grupo, porque a gente aprende mais, né? Com certeza. Me baseei também em Leon Denis, que eu sou fã incondicional de Leon Denis. Leon Denis no Problema do Ser, do Destino, da Dor. Um livro que tem na biblioteca aqui, se alguém quiser. Tem separadamente o problema do ser, o problema do destino, o problema da dor. E é no problema da dor que nós vamos encontrar um item sobre livre-arbítrio. Também, Leon Denis tem um conhecimento enorme, Leon Denis é fantástico, nos traz esses ensinamentos maravilhosos daquela maneira poética que só Leon Denis sabe fazer, né? Então, no Problema da Dor, nós vamos encontrar. Outro livro de Leon Denis também, que eu recomendo, e que é extremamente importante nós estudarmos e lermos ele, Depois da Morte. Esse livro, eu não sei porquê, as pessoas ficam com certo receio. Eu não quero ler esse livro, não. Não sei porquê, porque somos espíritas. Sabemos que depois da morte há vida, né? Então, não temos por que achar que eu não quero ler, estudar depois da morte. Que é um livro maravilhoso, né? E ele, então, traz um item lá também, sobre o livre-arbítrio. A gente sabe que nós fomos criados simples e ignorantes por Deus e caminhamos em busca de uma felicidade relativa, né? A gente saiu do átomo e caminha para o arcanjo, lentamente. Isso é lento. Quando fomos criados simples e ignorantes, como espíritos que somos, nos foi dado todos os atributos divinos, estão dentro de nós. Todos os atributos divinos. Nós temos todas as leis de Deus dentro de nós. E aí a gente, às vezes, se questiona por que ainda não seguimos essas leis.
né? Porque ainda dormimos. A gente vai lá no Livro dos Espíritos, na 621, onde está escrita a lei de Deus. A pergunta que Kardec fala, onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na nossa consciência. Em nós, no nosso eu, essas leis estão escritas. Mas nós ainda não temos esse conhecimento dessas leis que coordenam as nossas vidas, que regem as nossas vidas. Que você tendo ou não conhecimento delas, elas regem a sua vida. Então, o importante é termos conhecimento, buscarmos o conhecimento. E aí a gente sabe, como Leon Denis também diz, no Problema do Ser deste Andador, que fomos criados simples e ignorantes, caminhamos no mineral, no vegetal, no animal, no hominal e no angelical. Né? Então, é uma longa caminhada, né, que a gente tem, que a gente está fazendo aí, né? Crescendo, devagar. Às vezes eu penso que é devagar demais. É devagar demais. Podia ser um pouquinho mais rápido. Mas nós estamos aí, nos esforçando para nos tornarmos seres melhores. Esta é a nossa meta, né? A grande meta da nossa vida. Mas por que ainda não nos tornamos seres melhores do que somos hoje? Porque ainda não sabemos fazer escolhas. Nós nos questionamos, quando foi dado o livre-arbítrio ao espírito nessa longa caminhada? Quando ele adquiriu a individualidade, né? No início da sua caminhada como hominal, ele ganha o livre-arbítrio. Um livre-arbítrio muito básico. A gente sabe que o homem primitivo tinha um livre-arbítrio muito básico, muito raso, né? Às vezes a gente olha, a gente hoje ainda tem um livre-arbítrio, né, muito básico ainda. Imagina lá, quando éramos primitivos. Qual era o nosso livre-arbítrio naquela época que começamos a ter essa individualidade, a caminhar em direção a esse arcanjo que um dia seremos, né? Nós tínhamos assim, estávamos no sol, estava muito quente, nós íamos para baixo de uma árvore. Estava no tempo, na chuva, ia para uma caverna, né? Sentia fome, olhava o amigo que estava ali do lado, olha, esse aí dá para, né? Não era assim? Era esse o nosso livre-arbítrio. Queria namorar, pegava pelos cabelos e puxava, né? Isso vocês já viram, né? Nas histórias primitivas. Tá um pouquinho diferente, mas tem alguns casos que não chega a ser muito diferente ainda, né? E aí a gente começou a crescer, a aprender, e chegamos a este nível em que estamos, tendo acesso ao conhecimento, porque o que vai fazer com que façamos boas escolhas uma dessas coisas é o conhecimento. O conhecimento e o desapego são duas coisas importantíssimas na nossa vida, nessa caminhada. Mas aí, nós normalmente temos mania de colocar a culpa dos nossos equívocos, das nossas escolhas equivocadas, no outro, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Tem gente que coloca até no demônio. A culpa foi dele. Por isso que o demônio faz sucesso aí em alguns lugares, né? Não faz sucesso? Ele faz sucesso, porque nós sabemos que a doutrina espírita não cultua um demônio, mas o demônio faz sucesso, porque é muito mais fácil eu botar a culpa nele do que assumir a minha responsabilidade, né? E aí a gente fica botando a culpa, terceirizando os nossos equívocos, colocando a culpa no outro. Estou assim por causa do meu marido, estou assim por causa da minha esposa, estou assim por causa do meu filho, eu estou assim por causa do meu patrão. Tem gente que coloca a culpa até nos governantes, que nem te conhecem. Estou assim por causa do governo, eu estou assim por isso. Terceiriza as nossas responsabilidades.
Nós vivemos criando problema para nós mesmos. Achei tão interessante, um dia desse eu estava na academia, estou lá fazendo meus exercíciozinhos, tão bonzinho, tão quieto, tem 2 rapazes do meu lado conversando. Um disse para o outro assim, porque aquela mulher acabou com a minha vida, porque não sei o quê, e falando, e eu estava escutando aquilo ali, eu tinha que me meter, não teve como eu sair fora daquela conversa, estava ali do meu lado. Aí eu cheguei e falei, olha, eu vou falar uma coisa para você, também tenho uma mulher que vive causando problema na minha vida, mas ela causa tanto problema, me cria tanto problema, e se interessaram pela história, né? E aí eu disse, o nome dela é Antônia, o meu nome é Antônia, ninguém me conhece por Antônia, porque todo mundo me conhece por Toninha, né? Mas aí eu dei o meu nome todo, né? Eu disse, o nome dessa mulher que está sempre me causando problema é Antônia Almeida de Freitas. Aí eles olharam para mim, não entendi nada, mas em todo caso, porque os maiores problemas nossos são causados por nós. Somos nós que causamos os nossos problemas. Com essas escolhas equivocadas, né? Essas escolhas que fazemos sem... Por causa de quê que fazemos escolhas equivocadas? Imediatismo, materialismo, né? O imediatismo, a gente quer as coisas para já. Não tem paciência de esperar o tempo de Deus, que pode ser daqui a 2 encarnações, ou 3, né? A gente quer imediato, é agora, quero agora. E aí, paga muitas vezes um preço muito alto. Nós somos os maiores causadores das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Somos nós. Como é que podemos evitar isso? Buscando uma coisa que a doutrina espírita nos dá com abundância, que é o conhecimento. Buscando o conhecimento. Quando eu falo conhecimento, eu não estou falando de escolaridade. Estou falando de conhecimento das leis universais. Essas leis que, como eu falei, regem as nossas vidas. Então, conforme vamos crescendo no conhecimento, vamos fazendo escolhas melhores, tendo mais responsabilidade nas nossas escolhas. Porque o livre-arbítrio, a liberdade, nós podemos fazer um gráfico. Colocamos o livre-arbítrio e a responsabilidade aqui embaixo. Eles caminham juntos. A liberdade e a responsabilidade, conforme a responsabilidade cresce, a liberdade cresce. Elas crescem juntas, lado a lado. Então, o livre-arbítrio nos gera responsabilidade. Voltando lá a 2000 anos, quando Jesus nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Olha, Jesus está nos dizendo o quê? Busca o conhecimento, que através do conhecimento você vai se libertar. Libertar de quê? Da ignorância, das dores, do sofrimento, né? Principalmente da ignorância. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos tendo uma responsabilidade melhor sobre as nossas vidas. Nós viemos aqui na Terra, literalmente, gente, para cuidar da nossa vida. Não é egoisticamente que eu estou falando, é para cuidar de sermos melhores. O dever está lá no capítulo 17, sede perfeitos, uma mensagem de Lázaro, que ele fala sobre o dever. E ele diz que o dever é a responsabilidade moral que temos conosco mesmo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele fala, em primeiro lugar. Nós temos o dever de nos tornarmos melhores enquanto estamos aqui nesse tempinho rápido, que é muito rápido, esse tempo que temos aqui na Terra, né? É muito rápido, quando a gente vê, passou. Há bem pouquinhos dias eu tinha 20 anos. Já passou, né? Então é assim mesmo.
Então, nós viemos aqui para cuidar, literalmente, de nos tornarmos seres melhores, para poder sermos, porque todos nós somos trabalhadores de Jesus, todos nós somos. Nós estamos aqui para trabalhar por um planeta melhor, para fazermos que aconteça. Mas a gente tem mania de olhar e falar assim, isso não é problema meu, né? A gente olha o outro passando por dificuldade, isso não é problema meu, e a gente não faz. Então, quando Jesus diz isso para nós, ele está nos dizendo que nós temos que buscar o conhecimento. Esse conhecimento dessas leis que estão dentro de nós e que nós ainda não entendemos muito bem como é que elas agem na nossa vida. Olha só, nós temos, a doutrina espírita nos traz isso, ela nos traz uma lei que é fundamental. Se tem alguém aqui que não conhece a reencarnação, não pode nem entender o que eu estou falando aqui, né? Porque a doutrina espírita é linkada à reencarnação. Não tem como você ser espírita e não conhecer a reencarnação, que é uma lei de Deus, divina. Essa é uma lei que rege nossas vidas e que faz um diferencial muito grande na nossa vida. A gente tendo conhecimento dela, não é? Quando a gente tem conhecimento, nós nos tornamos outras pessoas. Nós até somos assim tratados aí fora por pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que não conhecem a reencarnação. Elas acham que a gente é meio sonhador, né? Elas acham que a gente é meio estranho da maneira de falar, de ser, porque a gente passa a ter uma leveza quando você sabe que você vai voltar infinitas vezes aqui na Terra, que Deus vai te dar a oportunidade de reeducar, né? De recomeçar sempre de uma maneira melhor. Isso faz uma diferença nas nossas vidas, muito grande, do resto do mundo que não conhece, né? Faz uma diferença muito grande. A lei de causa e efeito é outra lei que faz uma diferença muito grande na nossa vida. E você sabe que tudo que você fizer para o mundo, você vai receber de volta. Tudo. Você passa a fazer o quê? Você passa a doar para o mundo mais amor, porque é isso que você quer, não é? Vai diminuindo os equívocos, os erros, as coisas que a gente tanto nos prejudicam. Então, conhecereis a verdade te libertará. Isso foi nos dito há 2000 anos, há mais de 2000 anos, e nós ainda não vivenciamos isso. A gente ainda não entende muito isso, né? Então, a gente tem que estar aqui estudando nos grupos de estudo, né? Ou participando, hoje em dia tem muitos estudos online que são tão importantes, a gente pode, né? Estudar, tem a facilidade de estudar, de ouvir palestras, tem palestras maravilhosas sobre tudo que é assunto. Gente, isso é fantástico, né? Como é que a gente vivia sem isso? Né? A gente pensa assim, gente, como é que a gente vivia sem isso? Sem ter oportunidade de ver essas palestras maravilhosas, todas as manhãs antes de sair de casa. De 5 a 6, eu assisto, 4h30, 5 horas, uma palestra. Aí depois eu vou fazer as minhas coisas, né? Olha que coisa boa, é conhecimento que você vai adquirindo, né? E que você vai buscando. E vai entendendo melhor e vai sendo mais feliz, porque conhecereis a verdade, e a verdade te libertará das dores, sofrimentos, tudo. E tem outra frase que tem que ser, na nossa vida, uma meta. Tem frases que são assim, foram deixadas para nós durante a nossa caminhada toda, milenar, como espíritos, né? Paulo, falando, nós vamos encontrar na carta aos Coríntios 6, quando ele diz, sei que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Gente,
Isso é maravilhoso. Mas nós nos deparamos com um problema muito grande, porque a gente quer ter tudo lícito à nossa volta. Mas e quando chega no que nem tudo me convém, nós estamos com um problema. Porque nós não sabemos o que é que me convém e o que é que não me convém, né? Como eu disse antes, as nossas escolhas, por causa do imediatismo, do materialismo, de tudo isso, a gente acaba não tendo facilidade para ver o que me convém. Mas o que me convém? As facilidades do mundo? As facilidades do mundo não me convêm. O que me convém é seguir essas leis de Deus. O que me convém é trabalhar por um planeta melhor, né? O que me convém é amar, que nós nem sabemos o que é ainda. Amar realmente. Isso me convém. Então, quando a gente faz escolhas precipitadas, imediatistas, nós não vamos fazer o que me convém. E vamos acabar sempre fazendo essas escolhas erradas, equivocadas. Então, essa frase é uma frase para que a gente tenha em mente sempre. Sei que tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, né? Mas eu vou sofrer as consequências. O materialismo, ele nos atrasa demais. A doutrina espírita veio para acabar com o materialismo, mas ela vai demorar um pouco. Não vai ser agora, não. Ela vai demorar um bocado, né? Por quê? Quando eu falo em desapego, eu não estou dizendo que você não pode ter coisa nenhuma, não é isso. Eu estou dizendo que nós não podemos fazer com que as coisas, que a gente se torne refém das coisas. Porque isso é muito ruim para nós. Você pode ter as coisas, mas você não pode valorizar mais o ter do que o ser. Nós tivemos uma experiência, a gente trabalha com mediunidade há alguns anos já, né? E nós tivemos uma experiência lá no Grupo Pedro, há poucos dias atrás, e eu não estava presente na reunião, mas a pessoa que fez lá a reunião me contou depois, que é uma pessoa muito estudiosa e tal, seu Rosalvo. Então, tinha uma fazenda aí para o interior, um sítio, uma fazenda grande, que nunca ninguém se acertava com aquela fazenda. Fazenda, um comprava, não dava certo, o outro comprava, tinha doença, o outro tinha não sei o quê. E era uma fazenda em que ninguém ficava naquela fazenda. Ninguém ficava. E o último comprador agora, ele sabendo dessa história toda, que ninguém ficava lá, que todo mundo tinha problema, ele resolveu trazer o nome dele e do endereço da fazenda lá na reunião mediúnica, né, para saber o que estava acontecendo com aquela fazenda. E pasmem, o dono da fazenda chegou na reunião mediúnica. O dono da fazenda. E aí perguntaram quem era ele, ele falou, eu sou o dono da fazenda. Ninguém vai morar naquela casa lá, é minha. E aí conversa ali, conversa aqui, fala e tal. Ele disse, mas quantos anos que o senhor está tomando conta dessa fazenda? E ele disse, 300 anos. 300 anos o senhor está tomando conta dessa fazenda? Então o senhor já sabe que o senhor morreu, né? E ninguém vive 300 anos. E ele disse, sei, mas a fazenda é minha. Olha, gente, isto é materialismo, é posse, é você achar que as coisas são suas. Olha o sofrimento desse espírito. Ele podia ter se adiantado muito, mas ele ficou lá nessa fazenda 300 anos. Graças a Deus que veio na casa espírita, foi orientado, tratado ali, então, agora como ficou depois, não sei a história da fazenda. Eu só sei que ele ficou, foi tratado, foi atendido,
na casa, aceitou, depois de muita conversa, a ficar ali na casa. Mas é um atraso espiritual, gente, esse negócio de achar que é dono das coisas, porque nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos tem emprestado para nós por um tempinho rápido. Olha só, se nós olhar esse público aqui, aonde que estarão todos daqui a 100 anos? 100 anos. Todos, todos. Você sabe quem é que vai estar na sua casa, na sua fazenda, que você demorou tanto para comprar, no seu prédio? Você nem conhece a pessoa, que nem nasceu ainda, mas vai estar lá daqui a 100 anos. Então, as coisas não são nossas, estão emprestadas. E esse trabalho do desapego é fundamental. E o desapego não é só de coisas, é de pessoas também. O maior desafio que nós temos aqui na Terra é amar sem se apegar. É amar sem se apegar. Sem se sentir dono da pessoa. A gente ama, já começa a mandar na vida do outro, não é? E começa, não, porque você tem que agir assim, porque não sei o quê, porque você está fazendo errado, porque, né? Eu, se fosse você, não tem essa... Mas eu não sou você, né? Eu tenho que cuidar. Porque, principalmente, pais e mães acham que o filho tem que ficar sempre ali recebendo as suas ordens. E aí, o filho casa, vai lá, vai viver a vida dele, aí fica se metendo. Um dia desse eu tive uma experiência lá no Grupo P. Eu gosto dessas experiências, porque com essas experiências a gente aprende como é que tem que agir. Chegou uma senhora lá de uns 50 e poucos anos, assim, e ela chorava. Chorava e não falava, ela só falava assim, o meu filho, e chorava. E o meu filho chorava. Eu falei assim, o filho morreu, deve ter morrido, né? Mas calma, senhora, vamos ver o que houve com seu filho. Aí ela virou para mim e disse assim, meu filho vai embora amanhã para a Europa. E você está chorando tudo isso por causa que ele vai embora para a Europa? Dá graças a Deus, você vai ter um lugar para passear, não é? Olha que coisa, mas é meu único filho. Não é seu, ele não é seu. A mulher não foi mais lá. Eu acho que essa mulher é maluca, eu não vou mais escutar ela. Não vou. Né? Porque, gente, nossos filhos, que idade tem seu filho? 26 anos. Pelo amor de Deus, né? Se tivesse 16 ainda não terminou o estudo, mas 26, né? Mas nós nos sentimos dono das pessoas, das coisas. E isso é um problema para nós fazer as escolhas também, as melhores escolhas da nossa vida. Porque como a gente se sente dono, a gente acha que pode resolver pelo outro, a vida do outro, e prejudica ainda. Eu fiquei pensando naquele filho, como estaria sofrendo, né? Da mãe estar fazendo aquele escândalo todo, e ele tomou essa decisão, corajoso ele, eu achei, e foi para ir embora, e assim, né? Então, o desapego é uma das coisas, isso é um ensinamento de Buda. Joana de Ângeles usa alguns ensinamentos de Buda em alguns livros dela, e eu gosto muito desses ensinamentos, porque esses ensinamentos... Buda foi um enviado de Jesus, antes dele vir, ele enviou Buda, e todos os que vieram trazer verdades, né, foram enviados para vir trazer, e assim, preparando as pessoas com algumas verdades, Sócrates, né, e alguns. Então, Buda nos diz que nós só seremos felizes quando tivermos desapego e conhecimento. Olha, nós estamos falando aqui de conhecimento e desapego. E desapego no sentido de sabermos que nada é nosso, que esta existência passa muito rápido, que nós temos que usar as coisas para crescermos como pessoas, como espíritos que somos, né?
usar as coisas, mas saber que não são nossas. Cuidar de nos tornarmos seres melhores enquanto estamos aqui, porque esse é um dever conosco mesmo, moralmente falando. Moralmente falando. E temos aí uma quantidade de literatura maravilhosa para a gente estudar. Temos os grupos de estudo nas casas espíritas que nos dão essa oportunidade dessa busca do conhecimento, né? Porque é através dessa busca que nós vamos nos tornar, saber fazer melhores escolhas. E começar a fazer melhores escolhas para poder ser mais feliz. Aí nós nos questionamos assim, gente, por que a humanidade é tão infeliz? Por que sofre tanto? Só a doutrina espírita nos diz, né, que nós sofremos porque fazemos escolhas equivocadas. Quanto menos escolhas equivocadas nós fizermos, mais felizes nós seremos. Quanto mais a gente fizer escolhas corretas, e essas escolhas corretas precisam de calma, de tranquilidade, de pensar antes, e não fazer assim por ímpeto as coisas, porque tudo que a gente faz por ímpeto, assim, de imediatismo, a gente acaba fazendo escolhas equivocadas, erradas. Então, vamos sempre pensar nesses ensinamentos de Paulo, que nos diz isso, sei que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabia que para a gente fazer boas escolhas, muitas vezes o livre-arbítrio exige de nós assim, para a gente fazer boas escolhas, nós temos que, muitas vezes, dizer não para nós mesmos. Porque, às vezes, a gente pensa livre-arbítrio, liberdade, né? A gente vê muito jovem falando isso. Quero a minha liberdade, como se outra pessoa fosse dar liberdade. Ninguém vai nos dar a liberdade. A liberdade é uma conquista. É uma conquista, e uma conquista árdua, porque temos que pisar em cima daquele homem orgulhoso, daquele homem vaidoso, daquele homem egoísta, daquele ser que sempre pensa em si em primeiro lugar e para depois nos outros, não é? Quando nós começarmos a olhar de uma maneira diferente todas essas coisas que nós estamos falando aqui, olhar com calma, trazer a paz para as nossas vidas, não dar tanta importância a coisa que não tem importância. Gente, tem gente que sofre, a gente não diminui o sofrimento do outro, porque cada um está num nível, mas tem gente que sofre por coisas que você fica pensando assim, não é possível que essa pessoa está chorando por causa disso, né? Não é? Não tem gente assim? Porque nós damos importância a coisinhas, nós vivemos a nossa vida ligado a coisinhas. Nós não pensamos grande, nós não nos amamos. Você sabe que um dia desses, lá naquele grupo de domingo lá, que tem mais ou menos isso, uns 100, 150 pessoas, mais ou menos, eu fui fazer a prece final. E eu falei assim, eu queria que você pensasse na pessoa mais importante da sua vida no momento desta prece. Quando eu falei isso, estou falando que cada um vai pensar em si, né? Porque quem é a pessoa mais importante da minha vida? Sou eu, né? Eu sou mais importante da minha vida, porque se eu não existir, a minha história acaba. Então, eu sou a pessoa mais importante que meu filho, que minha mãe, que qualquer pessoa. E dessas 100 e poucas pessoas que estavam lá, só uma, depois no final eu perguntei, quem pensou em si durante a prece? Uma levantou a mão. 1% só se preocupou com ela. Gente, como que nós vamos cuidar do outro se nós não cuidarmos de nós? Como que nós vamos cuidar do outro se nós não nos amarmos?
Se nós não dermos a importância que temos, nós fomos criados por Deus, com todo o amor dele, com todos esses atributos divinos dentro de nós. Por que não damos a importância que temos? Por que nós achamos sempre que o outro é melhor, que o outro pode mais, que o outro não sei o quê, que o outro é mais inteligente? Por que não nos valorizamos? Nós temos que aprender a gostar de nós, em primeiro lugar, porque quando você gosta de você, isso não é egoísmo. Quando você gosta de você, quando você cuida de você, você vai cuidar do outro muito melhor. Agora, nós vemos muito, trabalhando com dependência química há alguns anos já, com grupos de AA e DNA, a gente vê as mães ali deixarem de viver para tentar resolver o problema dos filhos. E aí elas não resolvem nem dela e nem dos filhos. Adoecem todo mundo tentando resolver o problema do filho e não resolve e nem resolve o dela. Então, assim, nós temos que entender que se eu não cuidar da minha vida em primeiro lugar, eu não vou poder ajudar ninguém. Eu não vou poder ajudar ninguém. Eu só posso ajudar alguém com efetividade se eu cuidar de mim, me considerar a pessoa mais importante da minha história. Me olhar no espelho de manhã e dizer, você é o máximo. Cara, eu gosto tanto de você. Alguém já fez isso? Se olha no espelho, olha para você, vê a importância que você tem. E aí você vai começar, então, a fazer boas escolhas, porque uma pessoa que se dá importância, ela vai fazer boas escolhas. Ela não vai querer qualquer coisa na vida dela. E aí, nós vamos, então, entender como é que o livre-arbítrio caminha conosco nesta longa caminhada espiritual. Conforme vamos nos tornando pessoas melhores, vamos fazendo melhores escolhas e vamos tendo um livre-arbítrio mais amplo, né? Se compararmos o nosso livre-arbítrio de hoje com aquele primitivo que eu falei no início, nós vamos ver que nós já temos um livre-arbítrio bem, né, como adultos, não como criancinhas, porque criancinhas não podem ter um livre-arbítrio como adulto tem. Mas como adulto que somos, nós já temos, assim, já temos possibilidade de fazer escolhas melhores, né? Já sabemos o que é certo e o que é errado. Já sabemos o que é pecado, né? Que antigamente a gente tinha tanto medo de pecado. Pecado é uma coisa errada que a gente faz, né? Porque não é porque nós somos maus, é porque nós não sabemos, somos ignorantes. Tem alguns espíritos que nos dizem, acho que é André Luiz que diz isso, que somos mais ignorantes que maus, né? Nós somos mais ignorantes que maus. A gente até pensa que está fazendo direito, mas, né, muitas vezes faz erradas escolhas. Então, gente, vamos trazer essa frase de Paulo para a nossa vida, vamos lembrar dela sempre. Sei que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Toda vez que formos fazer uma escolha, olha para aquela escolha e pensa, será que me convém isso aí? Porque fazemos escolha errada porque queremos facilitar a nossa vida. E nós não estamos aqui para facilitar a nossa vida, nem a nossa e nem a de ninguém. Nós estamos aqui para aprender, para crescer como seres espirituais que somos. Temos uma longa caminhada na nossa frente, ainda até chegarmos a angelicais, né? A anjos. Mas um dia todos nós seremos anjos, né? Nós caminhamos para isso. Nós ainda hoje somos espíritos de terceira categoria, né? Mas a gente está caminhando para uma coisa melhor,
Um dia seremos melhores. Cada dia nós temos que prometer para nós. Amanhã eu vou ser melhor que hoje. Amanhã eu vou fazer melhor. O perdão é uma das grandes coisas que nós temos que... Quando a gente chega no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo é o remédio para as nossas dores da alma. A lista é o remédio para as nossas dores da alma. No capítulo 12, o título do capítulo é Amai os vossos inimigos. Olha, amai os vossos inimigos. E aí, ele começa com uma passagem de Mateus, é Jesus falando, mas Mateus escreve, né? Amai os vossos inimigos. Presta atenção nisso que Mateus escreve lá. Presta atenção nessas palavras. Ele começa esse capítulo falando assim: amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que te ofendem e caluniam, e orai pelos que te perseguem. Quão longe nós estamos disso, né? Não é? A gente quer mais que morra, não é? Ainda. Mas um dia nós vamos chegar a isso, amar os nossos inimigos. Alguém aqui tem inimigo? Porque se alguém aqui tem inimigo, está com problema. Agora, se você tem alguém que é seu inimigo, aí quem está com problema é ele, não é você, né? A gente não pode ser inimigo de ninguém, mas a gente tem alguns que não gostam de nós, que são nossos inimigos. Divaldo Franco falando, né? Você não pode ser inimigo de ninguém. Agora, você pode ter inimigos que não gostam de você. Aí é outra coisa. Aí é problema dele, não é mais meu, né? Então, quando ele fala isso, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que te ofendem e caluniam. É o perdão que é uma das grandes dificuldades que temos. E orai pelos que te perseguem. Nós oramos, nós não oramos nem por nós, às vezes. Não orar por quem nos persegue. Mas um dia nós vamos agir assim. Um dia nós vamos crescer e nós vamos agir assim. Amar os nossos inimigos desse jeito. Hoje, no patamar que estamos de crescimento espiritual, Deus nos permite amar nossos inimigos através da reencarnação, né? Porque eu mato alguém nessa encarnação, reencarno lá na frente e ele chega na minha vida como um bebezinho, um filho ou um neto. Aí eu amo, não é? É assim, através da reencarnação, que a gente aprende a amar nossos inimigos agora. Agora que eu digo é assim, agora, daqui uma encarnação, 2 encarnações, quando estivermos prontos para isso, né? Esta é a maneira que nós conseguimos amar nossos inimigos. Apesar da gente ver a Raísque, essa palestrante goiana que teve aí no final de semana, ela fez uma palestra linda lá nesse encontro estadual que teve lá na União Espírita. Ela contou a história de um pai que o filho foi assassinado lá na cidade dela, e ele começou a visitar os assassinos do filho. Ia lá, a gente já conhece várias histórias assim, né? E aí ele começou a levar comidinhas especiais para aquele rapaz, e ele disse assim: mas eu matei o seu filho, como é que o senhor está me tratando assim? Aí ele disse: o meu filho já está nas mãos de Deus. Agora, você eu ainda quero ajudar. Você está aqui. Então, eu vou te ajudar. Olha que lição para a gente, não é? Que coisa fantástica. Então, este ensinamento de perdão, de orar por quem nos persegue, nos calunia, né? É importante que a gente já comece a não ter nada contra o outro, já é uma grande coisa, né? Não ficar com raiva, nem com ódio, nem com nada. Orar, eu acho que é até mais fácil, você ora de longe, né? Mas sem querer vingança, sem querer tomar que morra, né?
sem querer essa coisa de um dia Deus faz a justiça, porque tem gente que diz assim, eu perdoei, mas boto nas mãos de Deus. Como se Deus fosse um vingador, né? Boto nas mãos dele, deixa que ele toma conta disso. Então, ou se não, nem fala nada, mas fica aguardando. Quando acontece uma coisa ruim com aquela pessoa, Deus demora, mas sempre chega, não é? Então, a gente tem que aprender isso, a perdoar realmente, sem ficar com mágoas e com sentimentos ruins dentro do nosso coração. Bem, gente, e isso tudo, essas coisinhas que eu falei aqui, vocês vão chegar em casa e vão procurar nas obras que eu falei aí. Vamos estudar para a gente poder fazer melhores escolhas. Terminamos o nosso horário. Quero agradecer a vocês. Quem está vindo pela primeira vez? Vocês três aqui, lá atrás. Sejam bem-vindos. Vocês são espíritas? Não? São? Sejam bem-vindos. Lá atrás também tem um casal que está vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos, todos vocês. Que bom que vocês vieram aqui nesta noite, que a gente se conheceu, que a gente pôde conversar sobre esses assuntos, né? E que a gente possa sair daqui com perguntas. Uma palestra, qualquer fala, qualquer estudo que não te deixa com questionamentos, ele não te acrescentou nada. Você tem que sair e eu tenho que olhar aquilo, eu tenho que estudar aquilo, eu tenho que ver aquilo, né? Que ela falou lá, que de repente eu vou entender melhor, né? Então é isso, que a gente saia com questionamentos. Que Jesus possa envolver a todos que aqui se encontram, os visíveis e os invisíveis, que vieram aqui nesta noite também, e que a gente possa, então, levar a paz desse ambiente para nossas vidas lá fora. Muito obrigada.